Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir um assunto que é polêmico no interior da esquerda, né? O Lula é um mito? Dá um tempinho para a gente pensar. Lula é um mito? Por que eu estou jogando isso, né? Tem reparado um personalismo muito grande nas nossas discussões políticas, né? E nós somos personalistas. Nossa cultura é personalista, nossa cultura política é personalista. Né? Vargas tinha uma figura mítica personalista, que aliás ele próprio criou, né? Essa coisa de pai dos pobres, né? Que era mãe dos ricos também. Ele próprio criou, né? Com a Rádio Nacional, com discursos longos que fazia, culto à personalidade de certo modo. A gente tem essa tradição de personalismo. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor personalista. O Bolsonaro muda de partido, os votos vão todos junto com ele. Nós não votamos em partidos, nós não votamos em projetos, nós votamos em pessoas. Nós confiamos que pessoas vão resolver os nossos problemas. E no fim das contas, lógico, tem muito a ver também com as nossas crenças religiosas, né? A nossa visão de que vai vir um Salvador para fazer tudo pela gente, para levar a gente para o céu, para resolver os nossos problemas, né? Então, a gente crê que figuras míticas, né, vão salvar a gente. Então, o Lula, por exemplo, ele é maior do que o PT. Para pensar, você vai concordar comigo. Lula é maior que o PT. O Bolsonaro é infinitamente maior do que o partido dele. Ele pode mudar o partido dele, que ele leva 100% dos votos junto com ele, para o partido que for. As pessoas não estão ligando para qual partido do Bolsonaro. O Vargas sempre foi infinitamente maior do que o PTB, que era o partido dele. Que, aliás, o PTB hoje é um partido de direita bolsonarista. Né? Então, eu tenho reparado o seguinte. A nossa cultura política de personalista está se expressando de forma muito clara agora. A figura mítica do Lula, do Bolsonaro, criou uma figura tão forte, um mito tão forte, e um horror tão grande em todos nós, esse horror do bolsonarismo, esses 4 anos horrorosos que a gente está vivendo, né? Que a gente, no fim das contas, acabou gerando um outro oposto na esquerda, de acreditar cada vez mais na figura mítica, e aí é a minha crítica, né, do Lula como capaz de resolver e matar a figura mítica, política, mítica do Bolsonaro, né? Só que tem um detalhe. Primeiro que o cenário político de 2022, né, o Lula vai chegar em 2023, é totalmente diferente do que teve quando ele chegou ao poder em 2003, né, 20 anos atrás. A economia não estava tão mal, né? 2002 foi um bom ano para a economia estava crescendo, não tinha, né, crise institucional, você tinha ali uma situação econômica que não era trágica como é agora, onde você tem metade da população numa situação de insegurança alimentar, uma economia desindustrializada, né? Enfim, você tem um contexto econômico muito ruim. Então, os primeiros anos do governo Lula, pode ter certeza, não vai gerar frutos imediatos, não. Coisa que, por exemplo, 2003, 2004, você já via resultados ali na economia, particularmente a partir de 2004, né? Você já começou a ver resultados ali rápidos, relativamente rápidos na economia, principalmente o segundo governo Lula, que foi um governo que trouxe muitos resultados no campo econômico e no campo social também. Então, assim, não vai ser desse jeito. A esquerda não vai fazer maioria no Congresso, de jeito nenhum. Mas vamos lutar para fazer. Gente, a ciência política não é algo aleatório. A esquerda não vai fazer maioria no Congresso. A esquerda vai fazer 30% do Congresso. Pode se imaginar por aí. Com sorte, um pouquinho mais, mas é provável que seja talvez até um pouco menos. Né? Então, vai fazer aliança com o Centrão, vai fazer aliança com direita, vai fazer aliança com um monte de gente. E o governo fica com mãos mais atadas, mais difícil de agir. E aí eu pergunto, né, a vocês, a nós, né, todos nós, para a gente fazer essa discussão. Tá voltando um Lula como quem acredita que vai voltar os anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, foram bons anos, né, para a economia e tal. Mas como vai ser feito isso? Qual é o projeto? Qual é a estratégia? A gente está discutindo isso? Não está. Vamos ser sinceros e vamos ver que a gente não está fazendo esse tipo de discussão. Qual é o projeto? Vai fazer como? Ah, vai investir mais aqui, mais ali. Veja, eu não estou falando de programas de governo. Ah, vai fazer o Luz para Todos, vai fazer a universidade assim, vai fazer a escola não sei o quê, a saúde não sei das quantas. Ok, são programas de governo. Né? Estou falando qual é o projeto político, a estratégia política, qual é a estratégia de desenvolvimento econômico. A gente não tem discutido isso. Está se dando uma carta branca, porque o medo do Bolsonaro é tão grande, o terror do Bolsonaro é tão grande, né, que você fala, não, vota no Lula que o Lula sabe o que faz. Ele é a figura mítica que sabe o que faz. E nisso que a gente acredita na figura mítica, e isso que a gente acredita que esse cara vai entrar lá, vai resolver, vai fazer tudo, a gente não se organiza, não luta, não faz luta de base,
não estuda política, não analisa política, não se preocupa em fazer militância política, participar do sindicato, da associação de moradores, dos protestos, das associações, porque você imagina o seguinte, gente, não precisa. Tem um cara lá sinistro que vai resolver tudo pela gente. Só que, gente, política não é assim. Mitos não existem. Como eu falei, mito tem muito mais a ver com nossas crenças religiosas do que propriamente com a política, né? Ciência política, ninguém era mito de nada. Vargas teve toda uma estratégia política ali para fazer o que fez, né? E aí a gente não tem discutido política. E uma coisa que me incomoda muito, que eu tenho reparado, é o seguinte, pessoas como eu, que levantam questionamentos como esse, são vistas como, mas não é hora de se questionar isso. Não é hora de se levantar isso. Né? Porque agora tem o Lula e o Bolsonaro, tem que votar no Lula para tirar o Bolsonaro, depois a gente discute isso. Né? É o discurso que as pessoas têm feito. A questão é que sempre se fala isso. Nunca é hora de se discutir. E acaba que a gente nunca discute política propriamente. Estamos discutindo pessoas. A gente foca tanto na discussão sobre nomes, sobre pessoas, que não discute política. Repara só. Isso é uma despolitização completa da política. Isso é perigosíssimo. Isso anestesia a sociedade. Isso mata a militância política. E depois, se você tiver um governo mais fragilizado que precisar de ter uma militância política para poder sustentar esse governo, não tem força social. Vou lembrar que do golpe de 2016, você não teve um estímulo ao longo, depois que o PT chegou ao poder, de uma participação política, de botar povo na rua. Não teve. O PT, o PCdoB, os grupos políticos ali ligados ao governo participaram cada vez menos da rua depois que chegaram ao poder do Estado. Quando foi preciso mobilizar a população em 2016 para lutar contra o golpe, não tinha povo para lutar contra o golpe. O povo foi desmobilizado ao longo dos anos anteriores. Entende o risco que eu estou falando? Está se acreditando na figura mítica, Lula vai lá, vai resolver tudo, vai fazer tudo e tal. Só que não vai ser tão fácil assim. Vai precisar de militância, apoio, de rua, etc e tal. Só que se está cada vez mais se acreditando na figura mítica. Nisso que acredita na figura mítica, não participamos da política propriamente. E aí você enfraquece o governo. E aí você perde a possibilidade de mudar as coisas reais. E aí que entra a questão também. Tem-se a crença de que chegar ao comando do poder executivo chegou ao poder. Não, gente, poder é muito mais amplo que isso. Você tem o poder executivo, legislativo, judiciário, você tem os militares, você tem o poder econômico, que é o poder que de fato controla a sociedade. Você tem as lutas na sociedade que estão para além da disputa lá do Congresso. Né? Eu vi uma frase muito interessante do Milton Temer, jornalista, que já foi deputado do PT, que dizia o seguinte: quem tem poder de fato não está em Brasília, está na Avenida Paulista. E a gente esquece isso. Quem tem poder de fato não está em Brasília, está na Avenida Paulista. São os grandes empresários, são os banqueiros. Então, essa crença que eu estou vendo, as pessoas cegamente acreditar que Lula vai entrar, vai resolver, vai fazer tudo, isso gera uma despolitização gritante na sociedade, que vai fazer com que não se tenha força para as lutas políticas reais que vão vir em seguida. E o pior, né? Tem se criado um clima de lado A, lado B, em que quem provoca qualquer discussão no campo da esquerda sobre e aí, qual o projeto, o que a gente vai fazer e tal, é visto como alguém que está fazendo o jogo da direita. Isso é perigosíssimo, porque você mata a discussão. Mata a discussão. Levantou uma discussão, vão refletir que como é que faz? Não é inimigo. É alguém da direita, está fazendo um jogo da direita, não sei o que, papapá. Né? Que, de certo modo, acontece do lado de lá do bolsonarismo. E está começando a ocorrer cada vez mais do lado de cá. Reparem só, esse clima de fla-flu que tem ocorrido, né? de não se fazer discussões internas. Discussão de verdade. Né? Todo mundo, concorda com B, concorda com C, concorda com D. Isso não é discussão. Discussão quando tem divergência. Né? E isso é perigosíssimo. Isso leva a concentrar o discurso em personagens políticos, né? Em pessoas, e não em projetos. E no fim das contas vai fazer com que você não consiga mudar nada de fato. Eu vou aprofundar isso ao longo de outros e outros vídeos depois, né? Mas espero que vocês tenham refletido, né? Pensado comigo aqui sobre essa questão que eu tenho já pensado há um bom tempo. Bom, pessoal, fico por aqui. Queria convidar vocês a curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações também. Tem gente falando que não está sendo notificado, né? Não sei porquê. Realmente não sei. Mas ativa, vê se está vermelhinho lá o sininho da notificação, se consta como ativo para você. Quem não é inscrito, se inscreve ainda no canal. E vamos fazer discussão política, gente. Política. A gente precisa disso mais do que de figuras, de personagens políticos. Um abraço, semana que vem.